Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou José Carlos Pinto falando com vocês aqui no canal Falando com Ciência sobre aspectos da educação, da ciência e da pesquisa que se faz no Brasil. Você certamente já ouviu a expressão "Nossa, sua tese é um livro", fazendo referência ao tamanho da tese e ao número de páginas do documento final. Ou você certamente já recebeu um convite, ou sabe de alguém que recebeu um convite de uma editora meio desconhecida, meio suspeita, que deseja publicar a sua tese como se fosse um livro. Mas a tese é de fato um livro se nos ativermos ao objeto, à forma, que é um texto longo, impresso em papel ou na forma de um arquivo PDF, dividido em capítulos e tratando sobre um tema, a tese sempre será um livro. Mas se nós pensarmos do ponto de vista conceitual do que se espera de um livro, nós veremos que a situação é um pouco diferente. Por exemplo, o público. A tese se destina a um público de investigadores, especialistas em um tema particular, enquanto o livro, em geral, tem uma audiência mais ampla e se dirige a um público que provavelmente não domina aquele tema e está interessado em aprender aquele tema em particular. O livro, ele procura um leitor que não tem um conhecimento, está num determinado nível de conhecimento sobre um assunto e pretende levar o leitor até um outro ponto. Portanto, o leitor é o centro das atenções do livro. Na tese, o centro é o argumento. O que a tese pretende fazer é provar um argumento. Não há exatamente uma preocupação com o status do conhecimento do leitor, antes e depois da leitura, exatamente. Até por isso, o livro precisa ser didático, conter muitos exemplos, que não é o caso da tese, que, se sentir necessidade de apresentar exemplos, pode citar trabalhos que já foram publicados na literatura e que são úteis para a construção do argumento. Aliás, os capítulos de um livro, em geral, têm a ver com os temas que são tratados pelo livro, enquanto os capítulos da tese têm a ver com as frações associadas à construção do argumento e não exatamente a apresentação de temas distintos. E, finalmente, o livro tem que ter um certo apelo mercadológico, ele tem que circular entre as pessoas, entre os estudantes, os pesquisadores, tem que ter uma capa bonita, colorida, figuras elegantes, texto envolvente. A tese pode ter tudo isso, mas o que importa em verdade na tese é a precisão da argumentação científica e a clareza. Enfim, uma tese, de fato, não é um livro, embora seja muito comum em algumas áreas que as teses sejam publicadas na forma de um livro. Embora seja comum que a gente receba esses convites para publicar a tese ipsis literis por meio dessas editoras, muitas vezes predadoras, que cobram um determinado valor para benefício próprio, obviamente, para publicar a tese como se fosse um livro, fique atento, porque isso pode ser até eticamente indefensável, já que a maioria absoluta das teses está disponível na internet para leitura de qualquer especialista interessado naquele tema. Certamente eu incentivo que você transforme a sua tese em um livro, mas perceba, não é Ctrl+C, Ctrl+V, dá trabalho e uma tese grande não é sinônimo de livro. Um grande abraço e até o próximo vídeo.